Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Gente, a imagem tá bem, tá tudo certo. Deixa eu olhar aqui pelo meu celular. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo ouvir? Deixa eu curtir e compartilhar aqui. Gente, o som, se alguém, pessoal que tá aí, boa noite, bom dia para quem tá no Brasil, boa noite pro pessoal do Japão. Se vocês puderem me dar um retorno de áudio e de vídeo pra gente começar a conversar. Hoje nós vamos falar sobre mudança na infância. Vocês estão conseguindo ver e ouvir? O som tá tranquilo e o áudio e o vídeo também? Eu não sei no meu que tá, mas bom, vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão em atendimento com crianças e adolescentes. Bom dia, Euride, seja bem-vinda. Eu vou pedir então para o pessoal já começar a compartilhar a live e a curtir, para a gente começar a conversar hoje sobre mudanças na infância, tá? Então hoje a gente vai estar abordando esse tema sobre essas questões que influenciam muito no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes também, né? Mas principalmente na fase infantil, que é com os pequenos, tá? Então vamos conversar sobre o que acontece e como que essas mudanças todas do dia a dia que acontecem, da vida, da família, que acabam tendo alterações no desenvolvimento infantil e no comportamento também. Então, alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu respondo depois, ou durante a live, ou depois no final, tá? Eu só queria saber se alguém consegue me dar um retorno de áudio e vídeo, ok? Se vocês estão vendo e ouvindo bem, porque peraí, eu vou tentar ver aqui no meu que tá. Ah, não, parece que a imagem... Gente, eu vou virar vocês um pouco, porque parece que a imagem está deitada. Então, eu vou mexer aqui, licença. Opa! Aí. Acho que agora fica. Pera aí, pessoal. Deixa eu ajeitar vocês. Opa! Vou ter que dar uma arrumada aqui no... E agora acho que agora deu. Vamos lá. Qualquer coisa vocês avisem, tá? Mas vamos lá. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, agradecer ao Portal Me, obrigado pelo espaço, por mais uma terça-feira a gente tá aqui conversando. Quero agradecer a todo mundo do portal, ao Júnior, ao Argeno, obrigada por me ceder esse espaço para a gente conversar aí com mães, pais, educadores, terapeutas. Agradeço aí, dizer que em especial esse mês, 1 ano de live, obrigada, 1 ano que esse mês de março fez 1 ano essa semana, que quinzenalmente eu consigo estar aí nas casas de vocês e a gente consegue estar batendo um papo bacana e saudável sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, desde já, o meu domo arigatou gozaimasu, Portal Me. Bom, pessoal, vamos lá. Mudanças na infância. Elas acontecem, né? Não só na infância. A gente passa por, durante toda a nossa vida, um processo de mudança e a gente acaba aprendendo a lidar com essas mudanças. Mas como
é possível ajudar as crianças a passar por esses momentos, né? Mudanças são inevitáveis, elas vão acontecer e elas acontecem a todo momento, a cada segundo, né? Então, isso faz parte da nossa vida, faz parte do desenvolvimento humano, faz parte da evolução humana, as mudanças ocorrerem, e aí nós, como seres adaptáveis que somos, vamos acompanhando e nos adaptando a essas mudanças, tá? E com as crianças, como que isso acontece? Então, existem várias mudanças que podem ocorrer. Então, a morte de um ente querido, a separação dos pais, a mudança de país, que é o que a gente tem aqui no Japão, né? Essa questão quando os pais mudam e vêm para cá, ou quando retornam ao Brasil. Então, já é um choque cultural, já é um choque de vida para a criança, porque é uma resolução dos pais, e quando elas se veem, elas estão aqui num país diferente, com tanta coisa diferente, e elas têm que seguir com aquilo, né? Que também já não é muito fácil para eles entenderem. Mas independente de ser só uma mudança de país, existem as mudanças dentro da própria família, né? Então, pais que se separam, ou mães, né, que mudam de emprego, ou que mudam de relacionamento, e a criança fica naquele espaço, os pais que saem de casa, ou vem alguém morar junto na casa dessa criança. Então, de repente, era pai, mãe, irmão, e aí veio um tio, ou veio uma tia com alguns primos, enfim. As mudanças sempre acontecem, né? E às vezes para as crianças, por vezes para as crianças, é difícil elas entenderem. E aí elas reagem sobre aquilo, né? Então, voltando lá, desde a questão, por exemplo, quando as crianças entram no processo de sair da escola, de casa e ir para a creche, por exemplo, né? Vamos falar um pouco nessa questão escolar também. O quão difícil para as crianças esse momento, e o quão importante é que os pais e os responsáveis estejam junto com a criança nesse momento, tá? Porque até então ela conhecia um ambiente, que era o ambiente familiar, que era o ambiente de casa, onde ela conhecia tudo, e de repente ela vai para a creche, né? E a adaptação escolar também é muito difícil, porque é uma mudança muito brusca, né? Existe uma mudança de rotina, uma mudança de horário, uma mudança da figura que cuidava da criança até então. Então o bebê só chora nas primeiras semanas de creche, e às vezes isso perdura por um período maior, né? Então é normal a criança, o bebê no caso, se sentir incomodado, e como ele ainda não tem idade, né, para falar, ele vai se expressar de alguma forma, e aí ele chora. E aí as mães se descabelam porque acham que estão fazendo aquela coisa muito errada de pôr o filho na creche. Mas por quê? Porque as mudanças não são trabalhadas, né? E dá pra gente trabalhar, sim, as crianças desde pequenininho, para que eles entendam que mudanças acontecem e que elas podem ser bem passadas, né? Então, existem formas da gente trabalhar para que as crianças não sintam tão drasticamente essas mudanças, tá? Então, como eu falei, a perda de algum ente querido, ou a mudança de país, ou a mudança de escola. Às vezes a gente não vai nem para tão longe, não é nem uma mudança de escola, né? Às vezes é uma mudança de sala, só de mudar a sala de aula, ou uma mudança de professor, né? Mudou um professor que a criança gostava muito ano passado, esse ano já não é mais o mesmo. Então, essas mudanças que pra gente que é adulto, assim, não tem muito a ver, né? Teoricamente, alguns alunos sabem lidar com essas mudanças, mas para as crianças é muito complexo, né? É muito difícil. Então, eles se sentem perdidos, né? Nessas situações, porque eles não sabem lidar com isso, porque é tudo muito novo. E aí, quando não tem um respaldo de algum adulto, né? Seja os pais, seja alguém da família, seja o educador, o professor, ou no caso das crianças que passam pelo processo terapêutico para entender e lidar com essas mudanças, fica muito difícil para a criança sozinha entender toda essa novidade que está acontecendo na vida dela,
tá? Então aqui a gente vai dar assim umas dicas do que pode fazer, né? De como a gente pode, pequenas mudanças do dia a dia que pode preparar a criança para grandes mudanças, tá? Então, claro, tem algumas coisas que acontecem que fogem, né, ao que a gente espera ou que a gente programa, e aí a gente não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, tá calor e a gente programou de levar as crianças pra praia ou pra um parque aquático, pra uma piscina, alguma coisa assim. E aí, quando você programa, você fala pra criança, olha, amanhã nós vamos pra praia, ou amanhã nós vamos pro parque, né? Enfim. E aí amanhece, brum! A primeira mudança que a criança já tem que enfrentar, que é a mudança climática, né? Mudou o clima. Então, assim, tava sol ontem, hoje acordamos e está chovendo. Então, o passeio que nós tínhamos programado não vai mais acontecer por causa de uma mudança que é chuva. E aí a criança fica brava, né? Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai querer ir de qualquer forma pra praia mesmo com chuva. E aí tem criança que não sabe lidar com esse momento, né? Essa mudança que é externa, que veio e mudou o seu comportamento, que é algo interno, né? E aí a criança chora, fica brava, briga com a mãe, joga brinquedo, ou fica no quarto. Tem criança que fica expansiva demais, tem criança que chora e se fecha. E aí cada um reage de um jeito, né? Frente às mudanças que todos nós somos obrigados a passar. Mas com os pequenos, é um pouco mais difícil, porque a gente adulto meio que a gente se conversa, entende, fala, tudo bem, não dá pra ir pra praia hoje, eu vou no fim de semana que vem. E aí eu guardo tudo as coisas da praia, pego minhas coisas, falo, não vou mais pra praia, eu vou pra um outro lugar. E eu mudo o sentido daquele meu dia, né? Eu mudo o pensamento, eu mudo aquela programação que eu tinha feito. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Eurides, estaremos orando por todos, por você, pela família, por todos nós. A gente já começou aqui a nossa conversa, a gente falar sobre mudança na infância e na fase da adolescência, o que ela pode estar acarretando, né? E aí eu tava dando esse exemplo, dando uma retomada rápida da mudança do clima e tal, né? Que é uma coisa que já acontece e a gente já não espera, apesar de a gente se programar e tentar fazer com que aquilo aconteça. A mudança, nesses casos, quando a gente consegue fazer coisas simples, assim, do dia a dia, de não acostumar, né? Principalmente, assim, eu vou voltar um pouco para os bebês, pra gente ver que dá pra gente trabalhar essa questão da mudança desde a mais tenra idade, né? Desde piquititinhos, né? Então, 3, 4 meses, 2 meses, 1 mês, e a gente já consegue fazer pequenas mudanças da rotina, né? Pequenas mudanças até de postura com os bebês, que aí a gente vai formando uma criança com uma maior resiliência. Então, por exemplo, com os pequenos, né? Lá na escola que eu trabalhava no Brasil, nós tínhamos a turma de berçário. Então, era aquele choque de adaptação dos bebês quando saíam da casa e era a primeira escola, né? Que no Brasil, diferente daqui, com 4 meses as crianças entram nas creches e aí eles são muito novos, enfim. Então, eles já sai toda aquela estrutura familiar, tudo que eles conheciam até então como referência de casa, de apoio, de família, de segurança, eles se veem num espaço diferente, com pessoas diferentes, com mais bebês, e aí já é aquele processo de dificuldade do bebê se adaptar a essa nova condição que foi imposta a ele. Então, assim, isso até para as mães aqui independe a idade, se tem mãe que tá com idade de bebê para ir para creche, né? Ou com crianças pequenas que sempre estiveram em casa e estão para ir para a escola, que tipo de mudanças pequenas durante a semana e durante o dia eu posso promover
para que quando mudanças grandes aconteçam, não seja um baque para a criança, tá? Então, voltando lá para os pequenos. Mas só dorme, só tá no berço. Ok, mas como a gente sabe, do 0 aos 3 anos existe um bom desenvolvimento neuronal, né? Existe, assim, uma gama de informações nessa idade que vem, que tudo que ele vê, ouve, olha, vai acumulando lá no cérebro dele, então ele tá ali, uma esponjinha só sugando. Então, se eu aproveito esse momento para estimulá-lo de uma forma correta, eu só vou ter ganhos a partir dos 4, 5, 6 anos, ok? E aí eu tô lá com esses bebês, por exemplo, tá no berçário só em berço. Criança que pequena, né, de 0 a 1 ano, que passa muito tempo na mesma posição, seja na frente da televisão, seja sentado num bebê conforto, ou seja num carrinho, não é bacana, porque quando você tira esse bebê para ir para um berço ou para um outro lugar fazer uma troca, ele chora, ele se desestabiliza, porque ele não está acostumado com mudanças, né? Mesmo que seja de tirar de um lugar e colocar em outro. Então, sempre falei, sempre orientei para que quem, no caso, né, da escola, né, as professoras de berçário, não deixar os bebês muito tempo no mesmo local. Né? Então, assim, tem que ter bebê conforto, tem que ter o berço, tem que ter os bebê colinho, que a gente chama lá, que as inclinações que os bebês ficam são diferentes, né? Então, uma para mais, uma para menos, enfim. Vamos fazer esse bebê rodar. Tem hora que vai pro tatame, né? Vai pro chão para esticar bracinho, mãozinha. Tem hora que vai pro colo, sim, né? Porque elas sempre deram colo, e eu digo que educação infantil sem colo, sem afeto, é difícil, né? Eu acho que eu não consigo ver trabalharem com os pequenos nesse sentido se você não tiver um beijo, um colo e um cheiro, né? Então, tem que sim ter o momento do colo, tem que ter o momento do cadeirão. Então, proporcionando essas pequenas mudanças físicas, né, pro bebê, fica mais fácil dele entender que ora ele está de um jeito, ora ele está do outro, e que tudo bem, né? Então, até a maneira que vai amamentar, se põe o bebê do lado direito, se põe o bebê pro lado esquerdo, isso também já vai trabalhando ali no cérebro desse bebê, que independe da posição que ele tá sendo alimentado, e que isso pode ser bom, porque de repente a mãe dá a mamadeira de um jeito, a avó pega o bebê do outro jeito, e isso é importante, né? Porque tudo isso vai se transformando em informação no cérebro desse bebê, vai trazendo conexões, sinapses, enfim, vai fazendo lá uma circuitaria ali naquela cabecinha piquitinha até 1 ano, e aí tudo isso vai ajudando para que lá pra frente, quando ele estiver maiorzinho, ele resgate essas memórias todas desse período de enquanto bebê, e consiga mais facilmente entender e aceitar e ser mais resiliente, né, com essas questões das mudanças. Boa noite, Ju. Obrigada. Um beijo, Juliana Nakazaki, psicóloga querida. Um abraço, Ju. Muito bom ter você aqui. Gisele Tainá, mais uma psicóloga, gente. Seja bem-vinda, meninas. Estamos aí conversando, falando sobre as mudanças para os pequenos aí, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira com que eles passem para a pré-adolescência e adolescência de uma maneira mais tranquila. E então, aí voltando para os bebês, né? A gente está começando aí desde pequenininho. Se a gente consegue proporcionar essas pequenas mudanças, né? Claro que não vamos tirar um bebê de um lugar quente para um lugar frio, né? Porque também ele vai ficar doente, então não é nesse sentido. Mas promover pequenas mudanças para que esse cérebro, desde muito jovem, já vá recebendo essas informações, esses estímulos, e vá processando todas essas ideias e essas informações para futuramente ele conseguir resgatar essas informações, tá? Lá dentro da caixinha, que eu sempre falo, das caixinhas do cérebro, que todo mundo tem, né? Das crianças, e os pequenos também tem, tá? Então, com os bebês, até mais ou menos 1 ano, a gente pode fazer isso, tá? Mais ou menos isso eu acho que já ajuda bastante, tá?
Quando eles entram na fase de 1 a 2 aninhos, a gente tem uma outra questão, que também dá para trabalhar as mudanças, dá para trabalhar as adaptações escolares, principalmente, que é onde a gente mais sente que as crianças se perdem, né? E que é a brincadeira da bola, né? Que também chega na escola e é aquela semana do choro, né? Os bebês choram, já tem 1 ano e 2, 1 ano e 3, e alguns já andam, aí saem correndo pro portão, e aí já fica gritando lá no portão, e tem criança que chora, tô falando isso em relação à escola, tá, gente? Chora, e assim, só para quando esgota. E assim, não é bacana, né? Você não pode deixar a criança chorar até chegar à exaustão, tá? Isso também a gente pode conversar fazer um tema sobre isso, que não é legal, isso afeta muito o desenvolvimento cerebral, cognitivo e afetivo da criança, tá? Então, não pode. Mas a gente sabe que por vezes, às vezes acontece de você ver, falar, eu deixei o meu filho na creche, na escola, e ele chorou tanto que na hora que ele parou, assim, que já não aguentava mais, saiu uma lágrima, levaram ele pra dentro. Claro, ele não tinha mais força, né? Pra nada. Então, é onde entre ele e aspas, né, se acalmou e entrou pra escola, por exemplo. Ótimo tema, né? Fundamental que os pais sejam orientados, uma vez que as mudanças na infância é o treinamento para a vida. Perfeito. É isso mesmo, Jô. Eu falo que hoje, né, graças à neurociência, a gente entende, né? A gente já sabe que esse desenvolvimento das crianças nessa faixa, né, do ser humano, na verdade, nessa faixa, é imprescindível e primordial, né? Alguns países europeus, alguns países nórdicos já sabem que a pegada da educação, vamos dizer assim, né, é a primeira infância, né? São os pequenos, de 0 a 3 e de 0 a 6 anos. Por quê? De 6 para 7 é só acúmulo, né? Eles vão acumulando as informações, eles vão acumulando, lógico, conteúdos escolares, vão acumulando vivências, mas a base mesmo do desenvolvimento a gente tem nessa fase de 0 a 6 anos. Então, quanto mais a gente puder trabalhar, estimular, orientar pro certo, mais fácil essa criança vai passar pela idade do 7, do 8, do 9, do 10 e aí por diante, né? Então, uma outra dica para crianças de 1 a 2 anos, né? Que é a brincadeira da bola, né? A bola, a gente, geralmente, quando as crianças entram nas escolas e a gente tá com esse processo de adaptação, é a primeira semana, a semana inteira a brincadeira da bola, que a bola vai e a bola vem, a bola vai e a bola vem. A gente põe a criança na nossa frente, o bebê na nossa frente, e aí joga a bola vai para um lado e a bola volta, a bola vai para um lado e a bola volta. E aí a gente faz uma alusão aos pais, né? Ou ao pai, ou à mãe, ou à avó, enfim, o cuidador que foi levar a criança para o espaço escolar, para ela entender que aquele objeto, ele não deixa de existir, né? Então a bola, ela vai para um lado, mas a bola volta. E a brincadeira do achou, né? Aquele negócio de cadê o nenê, é perfeito, né? Existe tanta coisa por trás dessa simples brincadeira do cadê o nenê, achou, que se a gente soubesse, todo mundo brincava de cadê o nenê com os pequenos, tá? E aí é essa questão mesmo de presença e de ausência, né? De presença e de ausência, de presença e de ausência. E aí a criança, aos poucos, vai entendendo que, mesmo que longe, o objeto não deixa de existir, né? Então, essa brincadeira também é bastante legal, é uma dica bastante legal para quem vai estar nesse processo de levar as crianças para a creche, né? Porque, como a gente falou, a referência de vida que a criança tem até a idade pré-escolar ou até a idade de entrar na creche é casa, família, o meu sofá, minha televisão, minha mamadeira, eu de bebê e acabou, né? E eis que de repente eu me deparo numa sala com mais 5, 6, 7 bebês, com mais 2, 3 pessoas que não é a mamãe, né? Literalmente não é a mamãe, e que tá ali cuidando de mim, né? Tá mexendo nas minhas fraldas, tá me dando minha mamadeira, tá me dando banho, né? Como assim, né? Porque para eles é uma invasão de corpo, é uma invasão de espaço,
né? E é uma mudança que acontece e que a gente não fica muito atenta, né? Difícil uma mãe preparar a entrada da criança para um ambiente que não seja a casa, né? Mas precisa, porque a gente sabe que os pais precisam trabalhar e tem que e tem mesmo, aí eu como professora, educadora, defensora ferrenha da instituição escola, né, sempre falo, escola, né, vamos pra escola, vamos estimular, é o caminho, mas vai sofrer, o bebê vai chorar, ou minha filha vai sofrer de medo, não vai querer ir. Gente, escola, entendeu? Deixa a criança dentro do ambiente escolar e aí lá dentro, com as mudanças que acontecerem, com o que for surgindo, que é preciso de orientação e de reparo, a gente faz, tá? E aí os pais buscam orientação, buscam ajuda, caso seja necessário. Se a gente não conseguir, com o dia a dia e na conversa, fazer com que a criança passe por esse momento escolar de forma adequada, tá? Mas em momento algum, retirar a criança desse tipo de espaço. Ela precisa conviver com o grupo, tá? Então, essa mudança, né, dos pequenos do ambiente que lhe era familiar para um lugar que ele não conhece, que ele nunca viu ninguém, é de assustar, né? A gente, quando tem qualquer tipo de mudança, assusta. E não é fácil. A gente tem a resistência, a gente acha que sempre não vai dar certo, que isso aí, as meninas aí, a Ju, né, da área da psicologia aí, pode virar trauma, enfim. Mas se a gente trabalhar desde pequenininho que mudanças existem, elas acontecem e que é possível a gente compreender, fica mais fácil do que a gente cobrar uma postura de um pré-adolescente, por exemplo, frente a uma mudança de shogaku para chugaku, por exemplo, né? Porque ela já teve aí eles já tiveram aí uma bagagem de vida onde esse treinamento, vamos dizer assim, onde essas abordagens sobre mudanças gerais não foram feitas enquanto ela estava nessa primeira fase, e aí ela tem que lidar com a entrada numa outra etapa escolar. E aí é onde trava, né? E aí, assim, da mesma coisa, quando sai do Fundamental 2 e vai pro médio, e aí as mudanças acabam vindo, e aí as crianças e os adolescentes se perdem, né? Então, pros bebês, a gente falou de 1 a 2 anos, agora vamos falar com a turminha de 3 e 4 anos, né? Que é a idade do egoísmo, do egocentrismo. Eles voltam pra achar que é eles o centro do universo, e aí não divide brinquedo, aí faz um monte de coisa, enfim, aí é aquela fase doida, né? Que os pais acabam tendo um problema muito grande nesse sentido. E as crianças já começam a ter percepção, né? As crianças com 3 e 4 anos, eles já, estão ligeirinho com as coisas. Eu falo que, gente, é um boom, assim. Eles saem do berçário, mini maternal, eles entram nessa turma de 3, 4 anos, depende, jardim 1, jardim 2, enfim. E aí, nossa, parece que as crianças se transformam em mini adultos, né? E aí eles já sabem se eles querem pôr aquela roupa, se eles não gostam daquele, principalmente as meninas, né? Se não querem pôr aquele sapato, se não querem pôr aquele tênis, ou se quer ir pra escola com aquele brinquedo, ou não quer levar o livro, ou não quer ir de mochila. E aí é aquele baile pra mãe conseguir sair de casa pra levar pra escola ou pra qualquer outro lugar, né? E aí eu até brinco com as mães, falo, vai crescendo, os problemas vão crescendo junto, né? Antes a gente tinha alguns problemas, e aí conforme as crianças vão crescendo, tudo vai crescendo junto, né? Até os problemas e as dificuldades. Mas se eu oferecer pequenas mudanças de rotina, pequenas mudanças de hábito, né? Do que a criança está acostumada a fazer, do que ela está acostumada a comer, eu consigo ir trabalhando essas mudanças de comportamento para que não seja muito abrupto, né? Quando realmente acontecer, de precisar ser uma mudança muito grave, muito forte, né? Então, assim, a Gisele tá falando, né? Pequenas frustrações são fundamentais para esse processo. Crianças e adolescentes resilientes
Sim, então se o bebê tá lá, lindo e confortável no berço, mas já faz 3, 4 horas que ele tá naquela posição, né? E ele não tá dormindo, vamos tirar esse bebê daí, vamos botar ele sentado, ele vai chorar, ele vai reclamar, porque o esforço que ele fazia pra estar deitado era um. O esforço que ele faz pra ficar sentado é outro, né? Então, tudo que dá trabalho, a gente reclama, a gente acha ruim, né? Mas a gente aprende, então assim, é necessário, né? E aí o adulto que tá por trás precisa oferecer, porque certamente eles vão aprender muito melhor com a gente que tá junto ali com a criança do que com as mudanças que a vida oferece pra gente, que vem assim que a gente não tem muito o que fazer, né? Então, se essas pequenas mudanças, né, de atitude, de comportamento, até de móvel, né, mudar a televisão, mudar um sofá de lugar, ou hoje, sei lá, tava todo mundo acostumado a comer no sofá, né? Hoje nós vamos mudar, vamos comer na mesa. Então, vamos montar a mesa e vai comer a família inteira na mesa, né? Proporcionar essas pequenas mudanças para as crianças ajudam muito nesse processo que a Gisele falou, né? De tornar as crianças e os adolescentes mais resilientes. Eles vão entender com mais facilidade as mudanças que podem acontecer, né? Então, a mudança de escola, a mudança de sala, isso tudo é um choque muito grande, né? Principalmente quando a gente passa muito tempo naquele ciclo, né, de amigos, ou naquele ciclo de convivência. Eu sempre orientei muitos pais, né, para que levem as crianças, participem de esportes. Então, assim, é muito bacana você proporcionar para o seu filho, dentro da medida do possível, claro. Mas, assim, tem o grupo da natação, o grupo do futebol, o grupo da música, sei lá, que faz piano, ou o grupo que faz alguma língua, faz um inglês, enfim, um espanhol. É importante a criança, né, passear, e o adolescente passear por esses núcleos, tá? Porque cada núcleo desse existe uma realidade, existe uma vivência, né? São crianças e adolescentes que estão ali num propósito, seja para nadar, seja para tocar um instrumento musical, seja para aprender uma língua, mas ele vai estar passando por esse processo, porque cada núcleo desse tem a sua característica, e ela vai transitar muito bem nas mudanças quando ela atingir a vida adulta, né? Por quê? Porque ela está acostumada, ela foi, como eu falei, treinada, né? Ela foi oferecido para essa criança as mais diversas situações. Claro que com o carinho e com a atenção dos pais enquanto pequenos, né? Não é muito saudável essas crianças que passam o tempo todo sempre só num ambiente, né? Seja só o ambiente escolar ou seja só o ambiente de casa. Porque na hora que ela precisar ir pro mundo, vamos dizer assim, né? Quando ela precisar ir pro mundo, vai ser um choque, né? Ela não vai ter referência nenhuma, ela não vai ter referência de nada, ela vai achar que aquilo tudo lá é muito ruim, e aí ela vai chorar, ela não vai querer ir, que essas questões que a gente acaba tendo de crianças que não querem ir pra escola, crianças que não querem sair de casa. Minha mãe fala, não, mas ele não gosta de sair. Mas, gente, vamos sim, vamos achar um lugar que essa criança goste de ir. Claro, vamos respeitar o desejo das crianças, mas a gente tem que oferecer, né? Tem que mostrar para a criança que essas mudanças existem e que vão existir. E que tá tudo bem dela não gostar. E que também tá tudo bem dela gostar muito, né? Mas a gente precisa proporcionar esse tipo de situação para que as crianças não cresçam sem direcionamento e sem saber que, olha, hoje ela queria ir, foi combinado de ir pra praia, choveu e ela não vai poder ir, porque não tem o que se fazer com a mudança climática, né? Mas a gente tem o que fazer com a nossa mudança, né? E que as crianças conseguem sim, se a gente explicar. Tem hora que a gente parece que eles não estão entendendo nada, né? Que a gente fala, não, a mamãe vem, mas a mamãe já volta. Não, o papai vai voltar, o papai vai te buscar.
parece que a criança não tá entendendo nada, mas ela tá entendendo, né? Então, assim, a fala, o contato, a conversa, o carinho, né? O estar junto, ele é fundamental para garantir uma segurança emocional para essa criança, tá? Para que ela entenda as mudanças que podem vir a ocorrer durante aquela semana ou durante o dia, tá? Então, até mudanças de roupa. Ah, gosta muito de tal objeto, né? Tem para onde vai, quer levar, sei lá, o ursinho azul, vamos supor, né? Aquele ursinho tem um valor sentimental e aí a mãe reforça esse ursinho azul. Então, bota a criança para dormir com o ursinho azul, bota a criança para comer com o ursinho azul, bota a criança para tomar banho com o ursinho azul, sentado no vaso olhando para a criança. Aí, num dia, essa mãe vai para Disney com a criança e leva o ursinho azul. E o ursinho azul se perde na Disney. E aí você roda o parque pra achar e você não acha o raio do ursinho azul. E aí você não perdeu só o ursinho azul, você perdeu a sua tranquilidade. Você perdeu praticamente a criança junto. Por quê? Porque acaba ficando tão atrelada com aquilo e se dá tanto valor para aquela questão que a criança não entende essa mudança. E aí quando você precisa mudar para um outro objeto ou substituir porque não tem como achar, não tem mais como recuperar aquele objeto em questão, a criança, né, assim, para com o mundo. Parece que você está tirando a alma dela, né? Então, é importante, sim, que se tenha, sim, né, um naninho, um paninho. A gente fala que são os objetos transacionais da infância. Acontece, a gente teve, né, quando a gente era criança, ou seja, uma blusa de mãe, ou um paninho de fralda, sei lá, dedo, enfim, sempre a gente sabe que isso acontece. Mas é importante os pais ficarem atentos e promover a troca, inclusive desse objeto, né? Para que ele entenda que hora ele vai estar com um, hora ele vai estar com o outro. E que os dois são bons e que podem ser bons, né? Porque o dia que acontecer de eu ter uma mudança, né? Nesse sentido, de eu não conseguir mais ter esse objeto, não ser tão doloroso para a criança, tá? Porque ela tem algo ali que ela aceitaria, que é uma mudança que acontece e que ela consegue entender, né? Então, a turminha de 3 e 4 anos, o que eu posso fazer? Gosta sempre de tomar, sei lá, determinado suco, né? Então, a gente sabe que um alimento tem que ser oferecido para a criança várias vezes até ela aceitar e de várias formas, né? Então, não é porque ela gosta só de suco, a não ser a criança que tenha restrição alimentar e que siga dieta. Aí já é uma outra história, tá? Mas aqui vamos falar em relação à criança atípica que não tem restrição alimentar nenhuma. Mas que, sei lá, a mãe gosta muito de banana e sempre dá muita vitamina de banana. Então, tudo que é vitamina de banana, entuxa a banana na criança. O dia que ela for fazer e não tiver a banana, nossa, imagina, né? Meu mundo caiu porque não é de banana. E aí a criança não aceita, por exemplo, uma vitamina de morango, porque ela foi habituada, acostumada somente com banana. Então, pequenas mudanças até disso, de fruta, pequenas mudanças de alimentação, a forma com que esse alimento é oferecido, né? Ora in natura, ora cozido, ora picadinho, enfim, ou o alimento inteiro, né? São mudanças sutis, mas que eu consigo, aos poucos e com o tempo, mostrar para a criança que acontece que tá tudo bem, né? Olha, não tem banana, mas tem a vitamina de morango, né? E aí a criança vai entendendo aos poucos esse processo e que assim, ela pode não gostar tanto quanto ela gosta daquilo que ela já estava acostumada e habituada, mas que é bom também, né? E aí, ponto para os pais por terem oferecido essa situação para a criança, para ela poder passar por esse processo mais calmamente. Então, roupa, gosta muito de uma roupa, gosta muito de um brinquedo, deixa gostar, mas vamos oferecer outras coisas para a criança. Então, vamos falar para ela, olha, hoje vamos mudar, e o uso da palavra mudar também é muito bacana, né? Você dizer, olha, hoje vamos mudar o caminho que a gente faz para ir para a escola,
vamos mudar o caminho que a gente faz para ir pro parque. Ou então as crianças de 4, 5 anos que vivem sempre no mesmo brinquedo, só gostam daquele brinquedo, e aí chega no parque, se tiver uma outra criança, por exemplo, na balança, pronto. A criança se descabela porque ela acha que aquela balança é dela, né? E por quê? Porque toda vez que ela vai no parque, ela só brinca com aquele local. Então, aí faz parte, sim, em função do adulto, do responsável por essa criança, mostrar para ela que existem outras opções no parque além da balança, tá? No começo vai resistir, não vai querer ir, vai achar ruim, você vai levar de repente pro escorregador, ela vai escorregar uma vez, ela vai voltar pra balança, aí você vai lá, vai pegar a criança de novo, vai levar pro escorregador, ela vai escorregar, ela vai até curtir o momento, mas ela vai voltar pra balança de novo, e aí entra você com a sua resiliência de adulto, de ir lá, ir com a criança, inventa formas diferentes de ir, fala, olha, a mamãe vai, olha, o papai vai, olha como é legal, porque aí você vai introjetando pequenas mudanças nessa criança, para que ela entenda que existem sim opções na vida, né? Que são várias. Algumas delas a gente pode escolher, outras a gente não tem opção, né? E com as crianças não é diferente, né? Eu falo sempre que a gente busca, lógico, a solução para os nossos problemas. Quando a gente é adulto, a gente vê que alguma coisa não tá legal, a gente fala, preciso mudar de emprego, preciso mudar de vida, ou preciso cortar o cabelo, sei lá, mudar de carro, né? Os meninos geralmente, vou mudar de carro, preciso mudar de alguma coisa. Porque ela sempre tem esse sentido também de coisas boas, né? Mudanças também trazem coisas boas. E é isso que a gente tem que trabalhar com as crianças, de que as coisas podem mudar e tudo bem, né? E que pode também dar muito certo. Então, se eu mudar de escola, se eu mudar de professor, se eu mudar de casa, se eu mudar de país, as coisas podem ser boas, né? Quando eu trago para a criança um conceito, seja do que for, aí eu não digo só de mudança, mas seja do que for. Mas quando eu trago para a criança isso, algo como positivo, né? As crianças já tendem por si só pegar aquilo como algo bom, né? Então, depende muito da maneira que as coisas são apresentadas para os pequenos, né, na infância. Por isso que a gente tem muita dificuldade quando a gente cresce em superar algumas coisas, né? Em rever algumas atitudes, alguns conceitos. Por isso que muitos traumas que se tem na fase adulta, a maioria vem com algo relacionado à infância. E aí, pra gente conseguir garantir um desenvolvimento saudável, que é o que a gente busca sempre para as crianças e para os filhos, a gente precisa oferecer, né? Saber conduzir da melhor maneira possível. E acho que todos os pais procuram isso, né? E sim, é possível. Eu posso, né? Como eu falei, desde pequenininho lá, desde 4, 5 meses, 2, 3, 4, 5 meses, já oferecer essas pequenas mudanças, mostrar para as crianças que sim, que acontecem, mas que a gente também consegue passar por elas, né? Então, chegou nessa fase de 4, 5 anos, eu posso oferecer brinquedos novos, eu posso mudar, como eu falei, a ida ao parque, eu posso mudar o restaurante que essa criança sempre vai, tá? Então, de repente, eu levo porque gosta muito de lá, gosto muito de lá, ok. Mas o dia que eu chegar lá e esse restaurante estiver fechado, como é que eu faço? Eu não vou dar de comer para minha criança? Não vai comer porque o restaurante tá fechado? Né? Então, respeitar é uma coisa, né? A gente reforçar um comportamento é outra, né? Então, sim, é importante eu respeitar, mas eu também não posso ficar fazendo só aquilo que a criança acha que para ela é o melhor, ou porque ela come tudo que tem lá, eu vou lá. Então, eu preciso buscar locais parecidos, semelhantes, que tenham mais ou menos a mesma, vamos supor, questão de cardápio ou nutricional, né? Porque eu também não posso fugir muito da questão alimentar da criança, mas de repente é um restaurante novo, é uma sala diferente, é uma mesa diferente, é o garçom, a garçonete que são diferentes, é o prato que a criança vai receber que é diferente, né?
Então são pequenas coisinhas que a gente consegue e dá para fazer e que a criança vai entendendo que o processo de mudança ele tem que ser natural, né? E que ele acontece. Então a turminha de 4 para 5 anos, que eles agora já estão, né, maiorzinhos, e geralmente vai crescendo, vai ficando mais difícil dos pais falar, mas quando eu era pequeno tudo aceitava, tudo fazia, eu punha no balé, eu punha no judô, eu fazia isso, fazia aquilo e tudo bem, agora nada quer, né? Então, porque a gente precisa ir trabalhando que as mudanças existem e que as mudanças acontecem e que eu preciso oferecer esse tipo de situação para a criança. Claro que de maneira tranquila, de maneira calma, para a criança também não se assustar, né? Não pode ser muito abrupto, né? De repente a criança gosta, sei lá, de um bichinho, de uma cobra, e de repente some com a cobra da vida da criança, a criança nunca mais vê a cobrinha na vida dela. Também não é nesse sentido, né? Então vamos oferecer, ela tem uma cobra, de repente eu ofereço um sapo para ser amigo dessa cobra, e aí ali ela vai andar de hora com o sapo, com a cobra, mas aí ela vai entender que ela pode brincar com um e que ela pode brincar com o outro, tá? Então com as crianças mais ou menos dessa idade é isso. Quando acontece, por exemplo, uma separação familiar, uma mudança da estrutura familiar, né? Os pais se separam e aí a criança se vê nessa situação. Então, é um processo muito difícil, tá? Tem hora que só, mesmo trabalhando toda essa questão com as crianças e a própria família falando não, porque pais nunca vão deixar de ser pais, né? Deixam de ser marido e mulher, mas não deixam de ser pai e mãe, né? E só que para criança é muito difícil, porque de repente eles moram juntos e de repente não moram mais. O que tá acontecendo, né? Mas por quê? Por causa da mudança. Eles mudam de casa, mudam de rotina e a vida muda, né? E aí sim, aí trazer para a criança que mudou a situação daquele momento, a situação daquela família não é mais a mesma de estar juntos como um casal e como uma família, mas o que não muda é o amor, o carinho e a atenção que se tem com a criança, tá? E aí sim, precisa ser feito todo um trabalho de atenção para essa criança, para que ela não se sinta perdida, né? Então, quando as crianças tem essas pequenas frustrações, tem essas pequenas mudanças, essas pequenas alterações, né? Não precisa nem ser mudança, às vezes uma alteração de rotina, uma alteração de algo que ela já está acostumada a fazer, ela já consegue entender um pouco melhor. E aí ela vai conseguir passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, né? Quando acontece um processo de luto ou alguma coisa assim que realmente ninguém esperava e que acontece muito drasticamente, a gente tem que ter uma atenção um pouco maior. Porque às vezes nem garantindo tudo isso que a gente falou até agora vai dar base para que a criança passe, por exemplo, por um processo de luto, né? E aí se vê que tá chegando num estágio muito, muito, muito ruim, que os pais não têm muito o que fazer, que a criança está entrando para um processo de depressão infantil ou ela está entrando com ansiedade infantil, aí sim, busque aí um profissional da área, Gisele, Juliana, enfim, busque um profissional, um psicólogo, né, para que ajude a criança a lidar com essas emoções e sensações, porque aí não é só com casa e família que vai ser resolvido, né? Então, aí nesses casos, a gente precisa realmente já dar uma direcionada um pouco maior para esse sentido mais amplo, tá? Mas é mais ou menos isso, né, gente? Eu acho que a gente precisa entender que essas mudanças existem, que são processos, mas que a gente pode, enquanto pai, mãe, educador, responsável por essas crianças, oferecer, né, pequenas mudanças, pequenas alterações para que ela entenda que isso é um processo que faz parte e que no fim as coisas se ajeitam, né? Porque sempre se ajeitam. Ou a gente se acostuma e entende e acolhe a situação, ou a gente realmente compreende e aceita aquela mudança da maneira mais fácil que ela pode estar chegando pra gente, tá? Mas sem perder esse olhar para a primeira infância, sem perder esse olhar e esse cuidado para os pequenos, tá? Porque eles, por muitas vezes, não sabem dizer que aquela mudança está afetando ele de uma forma muito grande, né?
E aí a gente precisa, assim, lá o sininho, que eu sempre falo que o sininho toca, né? Toda vez que o sininho vermelho tocar na cabeça aí dos pais, é bom ficar atento e é bom ter um olhar mais direcionado. Caso não seja possível passar por esse momento sozinho, né? De buscar realmente uma ajuda, um aconselhamento para que se direcione essa criança e essa família. Ok, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos vocês mais uma vez. Obrigado aí ao Portal Me. Curtem e compartilhem a live com essas dicas aí sobre como proporcionar mudança na infância para as crianças, né? De 0 até 6 aninhos, para que eles entendam aí como funciona esse processo de evolução aí que todos nós passamos e todos nós vivemos, ok? Grande beijo a todo mundo, Milene, Nilde, Vanessa, um beijo grande para todos vocês e a gente se encontra na próxima live, ok? Beijo, pessoal, até!